Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Bom dia a todos, nesta manhã de domingo, em que traremos esse estudo no Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, sobre o chamado miudinho do Evangelho, que é também conhecido como estudo minucioso do Evangelho. Então, vamos fazer a nossa prece inicial para dar início aos estudos de hoje. Querido Mestre Jesus, neste momento em que buscamos essa sintonia espiritual mais elevada, para, em contato com os companheiros do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, refletir sobre o significado do estudo do Evangelho em nossas vidas. Estudo minucioso, estudo que nos permita refletir nas mudanças de postura que nos são necessárias. Permita, Senhor, que tudo transcorra em clima de paz e de harmonia, e que possamos todos sair beneficiados do estudo desta manhã. Ampara-nos a todos e que assim seja. Então, dando início ao nosso estudo, vamos trazer hoje um tema que nos é muito caro, que é o miudinho do Evangelho. O estudo minucioso do Evangelho, que é carinhosamente chamado de miudinho. Então, vamos falar inicialmente das origens desse estudo. Como é que começou o miudinho? Ele começou em Belo Horizonte, com um companheiro, José Damasceno Sobral, que iniciou, junto com a família Abreu e o Grupo Emmanuel,
o estudo do Evangelho versículo por versículo, no esforço de tirar o espírito da letra. Na primeira vez que apresentamos esse estudo, uma amiga nos trouxe um recorte de jornal, um artigo que havia saído num jornal de Belo Horizonte, falando do querido companheiro Sobral. E, para nossa surpresa, ficamos sabendo que o Sobral foi um dos fundadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Ele foi um dos fundadores da nossa casa. Portanto, hoje, já no plano espiritual, certamente é um espírito muito próximo de nós. É um espírito que muitas vezes deve participar conosco dos nossos estudos do Evangelho, que são realizados às terças-feiras, às 20 horas. E o Sobral, juntamente com a família Abreu, de Honório Abreu, Oswaldo Abreu, eles começaram esse trabalho baseados muito nas mensagens de Emmanuel, nos livros Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, entre outros, né, que constituem a série de estudos do Evangelho de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O Grupo Espírita Emmanuel foi fundado em 1957 e, desde então, realiza as reuniões de estudo do Evangelho como tarefa principal, sendo os principais divulgadores nessa história da casa o nosso amigo Sobral e Honório Onofre de Abreu, entre muitos outros. No Grupo Emmanuel e na União Espírita Mineira, o Sobral trabalhava com os estudos do Evangelho, orientando como preparar os estudos, como montar as apresentações e como adequar a linguagem, para que se pudesse divulgar a proposta. Mas ele sempre dizia, para que, por mais que trabalhássemos as várias técnicas de apresentação, nunca nos esquecêssemos da simplicidade. Os estudos têm que ser apresentados e têm que ser trabalhados com simplicidade. Isto, dizia ele, porque o estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, é, acima de tudo, o nosso contato com a mensagem direta do Cristo, para que nós possamos vivê-la e modificarmos a nós mesmos. E ele dizia ainda, trabalhemos com o Evangelho com muita alegria, porque o estudo do Evangelho é uma proposta de imensa alegria. Por isso é chamado de a Boa Nova. Honório Abreu, esse companheiro que muitas vezes apresentou estudos na nossa casa, tivemos a oportunidade de assistir a algumas palestras dele, juntamente também com as palestras do Oswaldo Abreu, seu irmão. Honório foi um grande entusiasta do estudo do Evangelho. Divulgou o trabalho do estudo do Evangelho em Belo Horizonte, mas também em toda Minas Gerais e em outros estados do Brasil. Ele, inclusive, colaborou com a Federação Espírita Brasileira na preparação dos materiais de estudo do Evangelho, que orientam a como realizar esse estudo, que estão disponíveis hoje nas livrarias. É um material muito rico. O livro Luz Imperecível, organizado por Honório, é uma coletânea de estudos que foram desenvolvidos no Grupo Emmanuel, nas reuniões do Mildinho. Então, nessa obra, Honório Abreu, com a sua linguagem característica, ele traz as principais reflexões que foram produzidas ali no Grupo Emmanuel de uma forma belíssima e muito rica. E vale a pena adquirir essa obra, Luz Imperecível.
E na introdução desse livro, ele apresenta a técnica de estudo minucioso do Evangelho. O Grupo Emmanuel, onde ele trabalhava, se afinizou muito com a obra de Emmanuel, com a forma desse espírito de discutir o Evangelho. Na sua obra, Luz Imperecível, se observa a concisão e elegância na forma de escrever, na obra de Emmanuel, melhor dizendo. E o conteúdo é extremamente rico. Vamos fazer agora uma síntese da metodologia que é apresentada por Honório Abreu no livro Luz Imperecível. Busca-se estudar o versículo, analisar o contexto histórico da época de Jesus e depois extrair a mensagem da letra, à luz da doutrina espírita, mas trazendo para o nosso momento atual, trazendo para a nossa intimidade. O que é que podemos aproveitar daquele estudo que pode ser útil para nós neste momento agora, na modificação das nossas posturas, na nossa reforma íntima. A ênfase, ao final de um estudo do miudinho do Evangelho, é sempre que possamos refletir em torno do que fazer com o estudo para a nossa vida prática. E esse nome, miudinho do Evangelho, deriva dessa prática que é estudar versículo por versículo, fazer o miudinho. Se Jesus trabalhava daquela forma que a gente vê no Evangelho, se ele amparava a todos, nós também devemos nos conduzir assim na nossa vida, em qualquer ambiente que estivermos. Devemos fazer a chamada imitação de Cristo, como é o título daquela famosa obra medieval, A Imitação de Cristo. Mais uma observação importante, que esses benfeitores, esses companheiros espíritas, que foram precursores no estudo do miudinho do Evangelho, nos deixaram. Devemos sempre adequar a linguagem ao público presente ali naquele estudo, no dia. E aprendemos também que, embora a gente tenha os temas que serão estudados no dia, os versículos do Evangelho que serão abordados, analisados, se algum dos presentes, talvez um iniciante na doutrina espírita, fizer uma pergunta fora do contexto, mas que a gente percebe que tem uma importância pessoal para ele, no seu esclarecimento, devemos parar o estudo e esclarecer antes do companheiro. Então, esta é a postura que temos adotado no nosso estudo das terças-feiras, que já completou 20 anos. E quando a gente fala em estudar o Evangelho, nós temos que nos lembrar de Allan Kardec. Para que o grupo de estudo possa se aprofundar nos estudos, nas reuniões do miudinho, é importante que as pessoas estudem a codificação espírita. Os princípios fundamentais da doutrina espírita. Então, os companheiros da reunião têm que estar sempre estudando o Livro dos Espíritos. É o que fazemos na nossa reunião de terça-feira. Não limitamos o nosso estudo somente ao estudo do Evangelho, mas dividimos o nosso tempo estudando primeiro o Livro dos Espíritos, versículo por versículo, melhor dizendo, questão por questão. E depois estudamos o Evangelho, versículo por versículo. Para jamais perder as chaves trazidas por Allan Kardec, que nos permitirão tirar o espírito da letra na interpretação dos ensinos de Jesus contidos no Evangelho.
E devemos ter sempre como referência a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras da codificação espírita, do chamado Pentateuco Luz, as 5 obras que compõem a base doutrinária da nossa querida doutrina espírita. Vamos falar agora da verdadeira origem do miudinho do Evangelho. E encontramos isso na obra de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. No livro Renúncia, uma das mais belas obras da doutrina espírita, que quem não leu, eu recomendo que leia, uma das melhores obras, na minha opinião, nós temos aquela vivência do espírito Alcione, aquele espírito elevado que reencarna na Terra para auxiliar um afeto, um companheiro querido que se encontrava em péssima situação espiritual no orbe terrestre. Então, eles reencarnam novamente na Terra, ela com a missão de auxiliar. Neste livro Renúncia, vemos que o estudo do miudinho não é um trabalho de agora. Emmanuel, quando conta a história do espírito Alcione, relata que ela estudava o Evangelho de Jesus, versículo por versículo, junto com o padre Damiano, uma das reencarnações anteriores de Emmanuel. Alcione, no livro Renúncia, quando estuda o versículo de Paulo, se com ele morremos, com ele viveremos, fala que Jesus não nos trouxe apenas um roteiro de atitudes, algo já decifrado para nós no Evangelho, mas ele nos trouxe um roteiro de trabalho. Então, o Evangelho está colocado para nós como um roteiro de trabalho, para que possamos analisá-lo, aprofundar nos seus ensinos e aplicá-lo em todas as épocas da nossa vida, em cada período reencarnatório nosso, em todas as épocas da humanidade. E a metodologia desse roteiro de trabalho, a metodologia do estudo minucioso do Evangelho, pretende extrair da letra, do texto, a mensagem que vai ser utilizada por nós, em nossa existência. Devemos fazer o esforço de tirar o espírito da letra, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, vamos fazer uma contextualização histórica. Falar do processo que é utilizado no estudo. Inicialmente, a gente começa por essa contextualização. Lê-se o texto do versículo e depois fazemos o trabalho de contextualizar aquela passagem ali para que a gente possa entender, compreender melhor as circunstâncias. Vamos tomar emprestado um exemplo trazido pela Magda Abreu, sobrinha do Sr. Honório, em um dos seus estudos, quando ela diz assim: peguemos, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 30. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. É assim que começa a parábola do bom samaritano. E caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Então, aquele homem foi assaltado. Ele descia de Jerusalém, a cidade santa, para Jericó, a cidade do comércio. Então, nesse processo de descida, ele foi assaltado. E aí, quando a gente vai estudar, temos que buscar quais são as questões-chave para a análise do versículo. Quem
É a primeira questão. Quais são os personagens? Quais são essas facetas nossas que são representadas por esses personagens na passagem? Onde? É outra pergunta. Quais os lugares e ambientes que emergem daquele versículo? Quando? Em que tempo, em que circunstâncias ocorreu aquilo? Como? Essa pergunta, como, tão importante, ela vai ser respondida com os tempos, com os verbos do texto. Então, estudando os verbos, saberemos como. Por quê? Porque Jesus utiliza nesse versículo, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Por que Jesus utiliza Jerusalém e Jericó? Locais que existem até hoje, mas estão afastados da nossa realidade. A Jerusalém da época, a Jericó da época. Jerusalém era um centro da religiosidade na época, por causa do templo. E Jericó era um centro comercial de repercussão, na qual os interesses materiais estavam mais aflorados. Era um local de comércio, de transações, de disputa pelo ouro, trocas, busca do lucro. Por que Jesus utiliza Jerusalém e Jericó? Ora, a mensagem de Jesus ultrapassa o tempo. Ela não fica presa àquela época em que Jesus encarnou aqui na Terra. E esse homem? Quem seria este homem que descia de Jerusalém para Jericó? O homem é o espírito imortal. Somos nós. Nós somos esse homem que descia de Jerusalém para Jericó. Porque podemos ser nós, em muitas situações da vida, que estaremos nesse processo de descida. Somos nós, espíritos, que nos associamos vibracionalmente com aquelas situações com as quais temos sintonia. Jerusalém significa uma sintonia com valores elevados, propostos por Deus. A cidade santa. O homem descia. Se Jericó se associa aos interesses materiais, à luz da doutrina espírita, nós entendemos que, às vezes, saímos de uma sintonia de interesses superiores para uma sintonia de interesses imediatistas. Essas duas associações que saíram de um contexto histórico, Jerusalém e Jericó, agora viraram uma realidade para o espírito na nossa análise. Como se dá essa saída de Jerusalém para Jericó? O que isso envolve? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Isso envolve uma queda. Então, nessa análise que nós fazemos, nós vamos fazendo associações olhando as palavras, os verbos, as localidades, Jerusalém e Jericó, o tempo. Muitas vezes, temos que ficar bem atentos ao tempo verbal, porque, às vezes, a gente acha que está falando do presente, está falando em outro tempo verbal. Então, temos que conhecer bem aquele contexto ali, aquilo que foi escrito, né? Interpretar bem o português ali da tradução do Evangelho.
Alcione nos traz um ensinamento muito importante na obra Renúncia. Ela diz assim, que o Evangelho necessita ser conhecido, meditado, sentido e vivenciado. Vejam bem esta sequência. O Evangelho necessita ser conhecido, meditado, sentido e vivenciado. Então, primeiro estudamos para conhecer. Depois é necessário que a gente faça as nossas meditações em torno daquele ensino, para que possa sentir, colocar o nosso sentimento nesse estudo, nessa reflexão. Que o Evangelho de Mateus nos ensina que para realmente compreender é preciso usar o coração. Do contrário, se permanecermos apenas no campo do raciocínio, não compreenderemos o ensino do Evangelho. É por isso que homens ilustres da ciência não conseguem compreender os ensinos do Evangelho, porque não usam o coração. Permanecem no campo do raciocínio. Então, deve ser conhecido, meditado, sentido e, por fim, a etapa mais importante, sem a qual o estudo do esmiudinho do Evangelho não fará sentido. Aquele ensino necessita ser vivenciado. Precisamos praticar aquilo que aprendemos ali. Do contrário, o nosso estudo ficará vazio. Depois, então, dessa contextualização histórica, para a gente compreender as circunstâncias daquele ensino de Jesus, então nós começamos a sentir. Necessitamos nos sensibilizar com o estudo do Evangelho. Não podemos apenas analisar friamente a letra da Boa Nova. Então, como somos também espíritos, pensamos, poderia ser eu descendo aquela estrada de Jerusalém para Jericó. Aquele espírito poderia ser eu em alguma situação, em algum momento da minha vida. Eu me identifico com o personagem, trazendo-o de 2000 anos para o nosso momento atual. Trazemos para hoje, nesse processo de identificação. Às vezes, dentro da casa espírita, estamos com bons propósitos. Estamos vibrando em Jerusalém. E por invigilância, descemos e caímos na Jericó das nossas situações particulares e personalísticas. É um processo de queda. Devemos também olhar para os outros personagens, que podemos também nos identificar com eles, no contexto histórico. Nessa passagem do Bom Samaritano, nós temos, por exemplo, o levita, o doutor da lei, o samaritano, aquele que vai auxiliar o homem que havia sido roubado e espancado. Então, percebemos que a nossa técnica, sintetizando, ela possui 3 momentos. O primeiro momento em que a gente faz a contextualização histórica daquele versículo. No segundo momento, buscamos a base doutrinária. Vamos tomar dos princípios da doutrina espírita e identificar atitudes, personagens, tempos, etc. Às vezes, e esse é um exercício que a gente faz todas as terças-feiras, a gente busca identificar no versículo quais são os princípios da doutrina espírita ali presentes. Nesse versículo de hoje,
a título de exemplo, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Então, vemos a presença desse homem aí, que é um princípio da doutrina espírita, o espírito, né? E estudando e ouvindo as opiniões de todos, podemos identificar outros princípios da doutrina espírita ali contidos no versículo. E num terceiro momento, este é o momento mais importante, é o momento da vivência. Como eu exteriorizo isso? Vivenciando o Evangelho. Então, é um estudo constituído de 3 etapas. E uma das etapas é para o nosso dia a dia. É para levarmos também para fora da casa espírita, onde é o nosso campo de atuação, no lar, no trabalho, na sociedade. É ali que vamos demonstrar o nosso aproveitamento verdadeiro, ou não, daquilo que estudamos. Então, a escola que nos abriga hoje é a doutrina espírita. Estamos no movimento espírita. Então, o Evangelho tem para nós uma amplitude muito maior. Isso porque olhamos para cada personagem do Evangelho e vemos o espírito imortal. Sem a base da doutrina espírita, nós não conseguiríamos estudar a Boa Nova, com essa nova proposta de vivência do Evangelho, de alegria em nós, de aplicação do Evangelho, porque é a doutrina que nos faz isso. Esta é a nossa proposta atual. Estudar, meditar, sentir o Evangelho e, por fim, vivenciá-lo com muita alegria. É um estudo que não pode prescindir da doutrina espírita, porque estamos estudando com o propósito de melhoria do nosso espírito imortal. Buscamos melhoria para hoje e para o futuro. Porque é criando em nós as bases dessa vivência do Evangelho hoje, nas futuras reencarnações, já passaremos a trazer isso como conquistas do nosso espírito. Já será uma vivência natural em nós. Então, finalizamos o nosso estudo de hoje, agradecendo a paciência de quem assistiu até o final, agradecendo mais uma vez aos precursores desse miudinho do Evangelho, o nosso José Damasceno Sobral, a família Abreu, o senhor Honório Abreu particularmente, esse espírito tão próximo da nossa casa, que sempre se comunica conosco através dos médiuns, trazendo mensagens de incentivo ao nosso trabalho. Ele que já relatou que, por vezes, participa conosco das reuniões de terça-feira, junto com outros benfeitores que por ali passam também. Hoje, essa reunião de terça está sendo realizada virtualmente. A gente realiza pelo aplicativo Zoom. E temos um grupo fiel que participa todas as semanas, trazendo as contribuições. Não são palestras, são estudos em que todos têm oportunidade de participar, de opinar, de trazer as contribuições. E é aí que a gente se enriquece verdadeiramente, ouvindo as opiniões dos companheiros e enriquecendo dessa forma o nosso entendimento. Que Jesus nos abençoe e deixo aqui um abraço para todos os companheiros do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o apóstolo do bem. Muita força para todos, porque tudo vai passar, porque tudo passa. E isso também passará. Vamos fazer, então, a nossa prece final, pedindo aos bons espíritos que fluidifiquem as águas daqueles companheiros que estão assistindo em casa
este vídeo. Mestre Jesus, neste momento em que encerramos o estudo desta manhã, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez refletir nas nossas necessidades, que passam pelo estudo do Evangelho, na sua meditação, na sua reflexão, passam por sentir verdadeiramente o Evangelho, para que a Boa Nova possa se fazer realidade em nós. Porque desejamos, Mestre, seguir os teus passos. E por isso vos agradecemos por esta oportunidade abençoada, em que, com muita alegria, trouxemos um estudo acerca de como estudar o Evangelho, nessa proposta tão bela e maravilhosa, criada por aqueles que nos precederam no movimento espírita, a todos nós. E hoje, nós temos a oportunidade, todos nós, companheiros da casa, de prosseguir, seguindo este roteiro de trabalho que é o estudo do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe a todos e que assim seja.